Para a gente entender um pouquinho sobre essa série que nós iniciamos sobre soberania de Deus, o texto que nós falamos foi em 1 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao 6, e depois alguns versículos que nós pontuamos dentro do texto. E eu gostaria que você, ao chegar em casa, pudesse ter, como lição de casa, a leitura do contexto todo desse capítulo, o entendimento, desse encontro que o grande profeta Samuel teve com Saul, o primeiro rei de Israel. E então nós abordamos aqui pelo Espírito Santo esta passagem de que a família de Saul era uma família bem-sucedida, uma família abastada, reconhecida dentro da tribo de Benjamim. E então eles eram criadores de jumentas, a família de Saul. Eles criavam jumentas e era o sustento da família. Eles tinham uma grande produção de jumentas, reprodutores, e eles vendiam as jumentas para outros que precisavam dos animais. Essa era a fonte de renda da família de Saul, e eles eram muito bem sucedidos com essa fonte de renda. Reproduziam e vendiam, reproduziam e vendiam, e eles estavam muito bem. Era uma família de destaque. Porém, um dia essa família de Saul vai dormir, todo mundo se despede, vai cada um para a sua cama, dormem uma noite toda, e quando eles acordam de manhã e vão tratar dos animais, na baia, lá no curral, ou no pasto, eles deparam, não estão nas baias, não estão nos currais, os animais não estão nos pastos. Aonde estão as nossas jumentas? Aonde estão as nossas jumentas? E aí um pergunta para o outro: você viu as jumentas? Não, eu não vi. Você não escutou nenhum barulho? Não, eu não ouvi nenhum barulho. Mas aonde foi as nossas jumentas? Ou seja, eles dormiram rico e acordaram pobre. Imagina você que tem um comércio que não tem seguro, e você vai dormir e ele pega um fogo, um incêndio no seu comércio, e você não tem seguro. Você vai dormir com toda a mercadoria e acorda tudo queimado, destroços, monturo, perdeu toda a fonte de renda. E agora? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a família de Saul. Deitaram ricos, André, e acordaram pobres. Mas aí Saul pegou seus servos e disse: olha, nós vamos procurar as jumentas. E aí saíram procurar, foram de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de uma província a outra, e tentando achar as jumentas, e não achavam as jumentas. Soberania de Deus e acreditar no futuro que Ele tem para nós. E então, quando eles não acham as jumentas, depois de procurarem por todos os lugares, um dos servos, após Saul dizer: olha, não tem mais o que fazer, nós já procuramos aqui, ali, já andamos de um lado para o outro e não encontramos as jumentas, vamos embora, vamos voltar para casa, porque meu pai agora não vai ficar preocupado mais com as jumentas que foram perdidas, vamos ficar preocupado com a gente que faz algum tempo que está fora de casa. A preocupação vai mudar agora, além de perder as jumentas, cadê agora filho, servos? A preocupação vai mudar, então vamos voltar para casa. Nesse exato momento, Saul está dizendo: olha, nós somos incapazes de resolver o nosso problema. Tudo que nós tentamos foi insuficiente. Somos incapazes de resolver. Nós procuramos, usamos os nossos recursos, as nossas influências, mas não conseguimos encontrar jumentas, então vamos voltar para casa. E aí um dos servos de Saul diz: não vamos voltar ainda não. Mas como não? Nós procuramos, não encontramos, não tem o que fazer. Meu pai está preocupado porque a gente não volta. Diz: olha, aqui tem um profeta nessa terra, aleluia, e esse profeta é muito usado por Deus, e tudo que ele fala acontece. Vamos falar com ele. Por que esse servo não falou no começo? Talvez a gente pode questionar por que esse servo não falou no começo. Olha, Saul, tem um profeta nessa terra aqui, que tudo que ele fala acontece. Sabe por quê? Porque Deus
o mesmo Deus que permitiu perderem as jumentas, para que entendessem que a soberania é dele, o poder é dele, tudo que nós temos é dele e é por ele que nós vivemos. Esse mesmo Deus também fechou a boca do servo, para que chegasse o momento em que Saul reconhecesse a incapacidade de resolver questões. Ou seja, de entender que nós temos que nos recorrer àquele que é soberano e é poderoso. Então, quando Saul reconhece que ele não tinha condições e a sua incapacidade de resolver, ele diz: agora nós vamos voltar para casa, porque não há mais o que fazer. Deus destrava a boca daquele servo para dizer: não vamos não, ainda há um profeta nesta terra, e ele é usado por Deus, vamos consultá-lo. E Saul diz: então vamos. Interessante que nos planos de Deus, Deus vai na frente. Nós cantamos Deus vai na frente abrindo o caminho, né? Nós não cantamos esse louvor, mas é real. Deus vai na frente abrindo o caminho para o seu povo passar. Aconteceu isso com aquela viúva que estava ali passando por dificuldades, e Deus já orientou como deveria proceder. Aconteceu também com Samuel. Deus foi na frente de Samuel: Saul vai te procurar, mas diga para ele que há algo muito maior e melhor no plano de futuro que eu tenho para ele. Eles perderam as jumentas, faz parte do meu plano. Diga para ele que há algo maior que ele vai receber do que a ser apenas um criador de jumentas, uma família com um rebanho farto de jumentas. O que eu tenho para ele é muito maior. Quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania de Deus, Deus começa a se manifestar a nós, dizendo: o que eu tenho para você é muito melhor. O que eu aprendo com isso, que algumas perdas da nossa vida são necessárias, irmãos, mas elas são momentâneas também, porque Deus se manifesta com coisas grandiosas, maravilhosas, coisas que nós nem pensamos. É o que Deus tem para nós. Samuel não imaginava que ele seria rei de Israel. Quando passava pela cabeça de Saul que ele seria o rei de Israel, mas Deus tinha esse plano de futuro para ele. E quando Saul chega até Samuel, Samuel diz: olha, Deus já me avisou que você viria aqui, e Deus já me disse o que eu tenho que dizer para você. Olha, vocês perderam jumentas? Estamos procurando jumentas e não achamos. Samuel diz: olha, Deus está mandando dizer para você: Saul, da tribo de Benjamim, você é um escolhido. O que é ser criador de jumentas, perto do que Deus tem para você, de ser rei de Israel? A partir de agora você vai ser ungido como rei de Israel. Samuel era juiz, era profeta, ele tinha autoridade de Deus. Ele diz: agora você não apenas terá jumentas. O que é ter jumentas perto de ter todas as coisas como rei de Israel? O meu plano de futuro é muito maior do que você está pensando. E ele diz assim: e como rei de Israel, que vai dominar sobre todas as coisas, ungido por Deus. Foi Deus que ouviu o clamor do povo e ungiu Saul como rei. Não somente será rei, mas se você deseja as suas jumentas, a perda foi momentânea. Deus escondeu as jumentas para que o plano dele pudesse ser cumprido. Saul, seus servos poderiam procurar por todo lado, não encontrariam as jumentas. Tem perdas na nossa vida que você pode cansar de procurar, você não vai recuperar até que reconheça a soberania de Deus, até que reconheça a soberania de Deus e confie no futuro que Ele tem. Porque Samuel disse a Saul: agora você é rei de Israel. E sabe as jumentas que você não encontrou, que vocês procuraram em todo lugar? Pode voltar para casa. Todas elas estão lá no curral.
Deus devolveu para vocês, porque agora você entendeu que a soberania é de Deus e você pode confiar no futuro que Ele tem para a sua vida. Essa introdução é isso, meu irmão, minha irmã. Entenda a soberania de Deus e confia no futuro que Ele tem. Pastor, mas eu tive perdas. Mas se você entender a soberania de Deus e confiar no futuro que Ele tem, descanse, descanse. É muito maior e melhor o que Ele tem para você. E se você perdeu algo que foi Ele que permitiu, para você entender a soberania dEle como um aprendizado, um ensinamento, Ele vai te devolver tudo. E você não precisa nem pedir, Ele coloca no curral aquilo que foi perdido. Ele coloca na tua mão, Ele coloca na tua casa, coloca na tua empresa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único poderoso, onipotente. É a Ele que nós servimos e estamos certos da onipotência e da soberania dEle e o cuidado dEle para com a nossa vida. Esse é o início da série, a introdução. Agora nós vamos para o tema de hoje, dentro da soberania de Deus. Eu quero falar sobre dependência. Aleluia. Se eu posso confiar no futuro que Deus tem para a minha vida, então eu estou na dependência dEle. Na soberania de Deus e a dependência, e o texto que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17. Nós vamos falar sobre Elias, o grande profeta também. Quem aqui já ouviu falar histórias de Elias? Você já ouviu falar sobre o profeta Elias? Se eu perguntar para cada um vai dizer que ouviu e até foi impactado pela palavra de Deus através de Elias, quando ele orou, e é o texto que nós vamos dizer, fervorosamente, e por 3 anos e meio não choveu na terra. Imagina isso. E só voltou a chover quando ele orou novamente, intercedendo. E aí, todo mundo conhece. Vai lá, vê como é que está o céu. O céu está azulzinho. Não tem nenhuma nuvem? Não. Volta lá. E agora? Está azulzinho. O céu está lindo. Um dia de céu azul. Volta lá. Como é que está o céu? Olha, Elias, eu vi uma pequena nuvem. Tem um louvor que fala isso também, né? Eu vi ali uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Então desce rapidamente. Fala para Acabe apressar, porque vem chuva aí. Aleluia. Elias orou e a chuva veio. O céu escureceu de nuvens e a água caiu. Profeta Elias, no poder de Deus, orar e a chuva parar, orar e a chuva cair. Que tremenda história de alguém que tem um relacionamento com Deus. Outra passagem de impacto é quando ele foi desafiado por Jezabel com seus profetas de Baal. 450 profetas. E Deus se manifestou ali de uma forma gloriosa. E Elias, pelo poder de Deus manifestado, venceu os 450 profetas de Baal. Nós temos também outras passagens de Elias, que ele orou e caiu fogo do céu. Tremendo, Samuel. Imagina, orar e cair fogo do céu. Que Elias usado por Deus tremendo é esse. Elias que pega a sua capa e joga nas águas do Jordão em cheias, e as águas param de correr, o rio para, e ele passa a pés enxuto como um caminho seco entre as águas do rio Jordão.
homem de experiência com o poder sobrenatural de Deus. Elias, que chega na casa de uma viúva, e ela está ali pegando um pouquinho de graveto, e Deus havia mandado ele lá, porque a água do riacho de Querite havia secado. E então Deus diz: vai lá, eu já dei ordem para aquela mulher. E quando ele chega e diz assim: olha, é possível você me dar um copo de água? E aquela mulher sai para pegar o copo de água. E quando ela está saindo, ele diz assim: não só água, por favor, traga também um bocado, estou com fome. E aquela mulher para. Puxa vida, água e um bocado? Meu senhor, eu estou pegando um pouquinho de graveto, e é pouco, porque eu quero fazer um pouco, o fogo pequeno, é pouco fogo. Eu estou pegando esse pouquinho de graveto, porque eu tenho um pouquinho só de farinha, um pouquinho só de azeite na botija, e eu vou fazer esse último bocado para que o meu filho coma, e eu também possa comer um pouquinho, e depois esperar a morte, porque há seca. E aí Elias diz para ela: minha senhora, vai lá, faz esse bocado, mas traga primeiro para mim. Traga primeiro para mim esse bocado. E a mulher obediente vai lá e faz aquele bocado, um bolo, um pão, e traz a Elias. E Elias então come. E que tremendo, porque até que a terra não recebeu a chuva e não produziu, não faltou azeite e nem farinha na botija daquela mulher. Imagina, Gabriel, era um pouquinho. E enquanto a chuva não caiu, Elias orando, e a chuva não caiu, e a terra foi regada e voltou a produzir, para que ela pudesse ter na casa dela uma nova farinha, um novo azeite, não faltou na casa dela o sustento. Que soberania de Deus é essa tão maravilhosa, que nós podemos descansar. E eu acredito que ninguém comeu um bolo tão delicioso como essa farinha, que foi multiplicada pelo Deus soberano, maravilhoso, santo e poderoso. Aleluia. Esse Elias que vai chegando ao final da sua história, aleluia. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e é muito conhecido esse texto, de alguém que viveu a experiência da soberania de Deus. Paulo vai dizer assim: olha, combati o bom combate, eu guardei a fé, eu acabei a carreira porque eu guardei essa fé. E agora, aleluia, ao final da minha vida, porque serei decapitado, estou próximo da morte, e ao final da vida eu quero receber do Senhor a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia. Paulo, com a certeza da soberania de Deus e da promessa se cumprindo na sua vida, ele estava descansando mesmo diante do fato que morreria decapitado. Porém Elias, aleluia, esse Elias profeta, não provou a morte. Imagina que tremendo, porque o ser humano não foi feito para morrer. Homens e mulheres não foram criados por Deus para a morte. A morte é um castigo pela desobediência e pelo pecado. Certamente morrerás, e a partir do pecado a morte introduziu na humanidade, mas não faz parte da nossa natureza, da criação. Porém, Jesus veio para mudar essa história e nos dar vida eterna, mas esse corpo tem que voltar ao pó, o espírito tem que voltar a Deus, para que então nós tenhamos um corpo agora glorificado, tal qual Ele, para sermos eternos. É fato, Paulo escreve isso. Porém Elias não passou pela morte. Imagina que privilégio. Não sofreu com a dor da morte, porque se morte é castigo, deve ter uma dor na separação do espírito do corpo. Elias não teve essa experiência de morrer. Imagina que tremendo. É a mesma experiência que eu e você desejamos quando Cristo vier. Imagina se a gente for a geração do arrebatamento.
não passar pela morte, ser arrebatados, encontrarmos com o Senhor nos ares. É isso que nós estamos aguardando e os sinais estão se cumprindo. É possível sim que eu e você possamos ser a geração, os nossos filhos, os nossos netos, a geração do arrebatamento, aleluia, de encontrar com Ele nos ares, nesse encontro glorioso, triunfal, esperado por toda a igreja, aleluia. E Elias então não prova a morte, porque ao final vem uma carruagem dos céus de fogo, aleluia, aleluia. O fogo que queima e destrói, essa carruagem de fogo não queima e não destrói, pelo contrário, ela conduz para a eternidade com Deus. Elias passa por esse processo dessa carruagem, levá-lo até a eternidade com Deus. Não prova da morte, é um homem que passa por essa experiência de viver esse momento tão glorioso. Deus o leva em vida. Esse Elias, profeta. E quando Tiago, agora nós vamos para o versículo, vai escrever sobre ele, sobre Elias. E se nós tivéssemos a oportunidade de escrever sobre Elias, o que nós escreveríamos diante de tudo que nós já falamos aqui? Se hoje fosse distribuída uma folha para cada um de vocês com uma caneta, e falasse, descreve alguma coisa sobre Elias. Pensa aí, mais ou menos, o que você escreveria sobre Elias. Diante dessa introdução. Elias, um homem de grandes experiências com Deus. Elias, um homem usado por Deus de uma maneira gloriosa. Não seria mais ou menos isso que nós escreveríamos sobre Elias? Nós iremos descrevê-lo como esse homem sobrenatural, que foi arrebatado, um homem que Deus usou para tantos milagres, ressuscitou o filho da viúva, fez tantas maravilhas. Seria isso que talvez eu e você estivéssemos agora escrevendo como referências de Elias. Porque é natural que a gente faça isso com aqueles que se destacam. A gente olha para aquilo que a pessoa fez como destaque. Porém, olha como Tiago, inspirado por Deus, escreve Elias. Capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem diferente. Era um homem sobrenatural. Elias era um homem com poderes extraordinários. É isso que ele descreve? Como que ele começa descrevendo sobre Elias? Elias era humano, como nós. Puxa, que boa notícia! Porque se Elias fosse um homem com poderes sobrenaturais, eu e você não poderíamos viver as experiências que ele viveu. Mas quando Tiago diz, ele é humano como nós, aleluia. Se eu também tiver uma escolha como Elias, de confiar na soberania de Deus e na dependência que temos dele, nós também podemos viver poderosamente o sobrenatural. Aleluia! Isso é boa notícia, irmãos. Porque não está limitado a Elias, o grande profeta, porque ele era como eu e você, ele era humano. E como humano, sujeito a falhas, a adversidades, a dificuldades, a momentos de alegria, momentos de tristeza. Humanidade é isso. É a nossa fragilidade.
E Elias era como eu e você, aleluia. Então quando você olha pela introdução que nós fizemos dos feitos de Deus através da vida de Elias, eu posso me alegrar, porque eu também tenho a oportunidade de escolher e viver a dependência da soberania de Deus. Elias é descrito aqui por Tiago como um ser humano como nós, mas com poder de escolha, que eu e você também temos, porque Deus nos concedeu isso, poder de escolha, escolhermos viver na dependência de Deus ou não. E Elias escolheu viver na dependência de Deus. Melhor escolha é essa, viver na dependência de Deus. E ele começa a instrução desse versículo dizendo: Elias era um homem humano como nós, porém, aleluia, ele vai dizer que ele era um homem fervoroso em oração e de fé. Quantos aqui hoje são fervorosos em oração e estão crescendo na fé, confiando no poder glorioso de Deus? Meu irmão, se você está vivendo fervorosamente e está falando com Deus confiadamente, então pode ter certeza que você vai viver na dependência de Deus momentos extraordinários do sobrenatural, do agir de Deus na sua vida. Confia, espera e viva aquilo que Deus tem para você. A minha vida mudou quando eu comecei a viver na dependência de Deus, com fé e oração. E Deus tem suprido todas as minhas necessidades. A paz no meu coração, a alegria, é refrigério, é gozo, porque viver na dependência de Deus é esse descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Dependência. Tiago, ele relata isso. Nós, cristãos, temos o privilégio, quando nos rendemos ao chamado de Cristo, e eu quero acreditar que todos aqui já ouviram a voz de Cristo chamando: vinde a mim. Entenderam que Ele é o Salvador e o único Salvador, suficiente para me conduzir à eternidade. Quando nós temos esse reconhecimento e entregamos a nossa vida ao controle dEle, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E a Bíblia vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Eu e você, sem acepção de pessoas, nós somos templos do Espírito Santo quando nos rendemos ao chamado de Jesus e nos entregamos a Ele. Pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia, que entendem que a partir desse momento nós nos tornamos membros de um corpo. Eu e você somos membros de um corpo, como esse corpo que há muitos membros, como o seu corpo que há muitos membros. A Bíblia vai dizer que nós somos um corpo, e que esse corpo cheio do Espírito Santo, ele é ativo, ele é produtivo, e bem ajustado, é maravilhoso. Nós somos esse corpo bem ajustado, mas nós não podemos esquecer que esse corpo bem ajustado, que é produtivo, que é usado por Deus, ele tem um cabeça. Aleluia. Segundo a medicina, se você tem uma parada cardíaca, e nós temos aqui o irmão Vitor, está vivo aí, 7 paradas cardíacas, quebraram a costela dele, para reanimá-lo, para o coração voltar a bater, né, irmão Vitor? Está aí, vivo, forte,
animado, trabalhando, saudável, bonito. Mas teve paradas cardíacas, e foi aquela correria no pronto atendimento, lutando lá, os enfermeiros, os médicos lutando com toda dedicação para reanimá-lo. Por quê? Porque o coração havia parado, mas o cérebro ainda estava vivo. E segundo a medicina, há um diagnóstico de morte quando o cérebro morre. Quando há uma morte cerebral, o coração pode estar batendo, os órgãos vitais estarem funcionando, mas quando há morte cerebral, segundo a medicina, não há mais o que fazer. E aí entra então a doação de órgãos. Por quê? Porque o cérebro morreu. E fatalmente o corpo também vai morrer dali a alguns minutos, porque perdeu o comando. Para minha mão fazer esse tipo de atividade, há um comando cerebral, que se perder o comando, eu não consigo fazer mais. Por que, pastor, está dizendo sobre isso? Porque eu e você somos o corpo de Cristo, mas Ele continua sendo o cabeça, o comando de todo esse corpo. Entender a soberania de Deus é isso, é entender que eu sou corpo e que saudável posso ser produtivo, posso trabalhar, ir e vir, tocar, fazer, pegar, mas há um comando. É Cristo cabeça desse corpo, é Cristo que é soberano, é Cristo que eu devo estar na dependência. Aleluia. A vida cristã é essa, de reconhecimento de soberania e de dependência de Deus. E Tiago vai expressar isso através da vida de Elias, um homem humano como nós, que ora, aleluia. Olha que tremendo, aí vem a oração. Oração, o que é isso, pastor? Um homem que ora fervorosamente, e para de chover por 3 anos e meio, e poderia ser 4, 5, 6, 7, só foram 3 anos e meio, porque ele voltou a orar e disse assim: agora pode mandar chuva. Imagina um homem humano como nós, que ora fervorosamente, reconhecendo que havia necessidade de Acabe e Jezabel conhecer quem era Deus, e de que a chuva, faltando chuva, eles poderiam ver quem era Deus. Eles então: Senhor, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Fecha as comportas do céu. Oh, aleluia, fecha, Senhor. Não caia água sobre essa terra. E Deus ouve a oração de Elias. Ou seja, Deus ouve a minha e a sua oração, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. Deus, Ele se inclina para ouvir a minha e a sua oração. A palavra do Senhor diz: Deus se movimenta para ouvir o meu clamor, a minha oração, a minha intercessão. Deus, Ele ouve a nossa oração. Quando nós reconhecemos essa soberania. Por quê, pastor? Porque Deus não está preso às nossas regras. Deus nunca vai estar preso às nossas regras. O ser humano vive de regras. Deus, Ele é um Deus de propósitos e princípios, mas não sujeito às regras humanas da criação. Ele é o Criador. O ser humano tem regras. Nós temos a situação de tempo, é uma regra. De mês em mês nós recebemos o salário. De mês em mês nós pagamos a conta de água, de luz, prestação do carro, aluguel, prestação da casa, as contas que nós compramos no crédito. Há uma regra de tempo. Há também uma regra humana de desejos. Todos nós temos desejos. Eu tenho uma casa, eu tenho desejo de ter uma melhor. Eu tenho um carro, eu tenho desejo de ter um melhor. Ah, mas eu tenho um carro bom, eu tenho desejo de ter 2. Ah, mas eu tenho 2. Ah, se eu tivesse 3. Uma moto, né, bonita.
Somos seres com desejos. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus é soberano. Somos dependentes dEle, Ele não está sujeito às nossas regras. Nunca nós vamos sujeitar a Deus às nossas regras. E aí muita gente está frustrado com Deus, decepcionado com Deus, porque coloca regras diante de Deus, como se Deus tivesse que cumprir as nossas regras naquele tempo e no nosso desejo. Deus nunca vai estar preso às nossas regras, do que eu desejo e no tempo que eu quero. Deus, Ele faz infinitamente mais. Porém Ele é soberano, Ele é o Senhor, e Ele conhece a minha, a sua necessidade, e tem prazer em nos abençoar, mas não está preso às nossas regras. E aqui a Bíblia diz que Elias orou fervorosamente. O que é oração? Oração é falar com Deus, sim, perfeito. É um relacionamento que temos com Deus, isso é oração. A oração proporciona intimidade entre nós e Deus, sim. Como deve ser a minha oração? Os discípulos, quando Jesus disse: agora vocês vão ter que pregar o Evangelho, porque eu vou voltar ao meu lugar, eu vou ao Pai. Vocês vão ter que pregar o Evangelho por todas as partes. Não foi isso, Jaque? Uma ordem afirmativa de Jesus aos seus discípulos: vocês vão ter que continuar levando o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí quando Jesus está falando com os discípulos e orientando nas suas últimas instruções, porque está chegando o momento dele ascender aos céus, e os discípulos ouvem Jesus com toda atenção, porque agora é importante, porque dali por diante eles teriam que caminhar. Então os discípulos olham para Jesus e não dizem assim: olha, Roseli, Jesus, nós vamos ter que pregar. Agora vai ser vocês. Vocês vão fazer com que o Evangelho se propague. Vocês vão por todas as partes. Os discípulos olharam para Jesus, irmã Roseli, e não falaram assim: é mesmo, Jesus? Então o Senhor precisa dar uma aula para nós de como nós devemos abordar o povo, de como a gente deve pregar. O Senhor precisa marcar uma aula com a gente e dar um curso de pregação, porque se eu tenho que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor tem que me dar um curso de pregação, de eloquência, de como que eu devo me portar, o que eu devo te falar. Nenhum dos discípulos perguntaram isso. Nenhum dos discípulos pediram isso. Sabe o que eles fizeram? Olharam para Jesus e disseram: nós temos que pregar o Evangelho, Jesus. Então ensina-nos a orar. Aleluia. Sabe o que eles pediram, Samuel? Ensina-nos a orar, porque a oração é a chave que abre as portas. É a oração que nos leva em comunhão com Ele. É a oração que nos coloca em intimidade com Ele. Eles disseram: nós precisamos saber orar, de como nós vamos falar com Deus, de como nós vamos nos apresentar diante dEle. Senhor, ensina-nos a orar. Porque a oração, ela leva louvor. Nós louvamos na oração. Eu louvo a Deus na minha oração, e eu creio que você também. Na oração nós adoramos a Deus. Que gostoso na oração adorar a Deus e colocar quem Ele é. E enquanto nós o amamos e somos dependentes dEle, nós o adoramos por quem Ele é. Louvor é por aquilo que Ele faz, adoração é por aquilo que Ele é. Então na oração tem louvor, porque eu agradeço por aquilo que Ele fez. Hoje quantas coisas nós já agradecemos a Deus, nós o louvamos por aquilo que Ele fez, mas quanto nós o adoramos também por quem Ele é, aleluia. Por Ele ser esse Deus soberano, glorioso, poderoso, onipotente, nós o adoramos reconhecendo quem Ele é, aleluia.
A oração tem louvor, tem adoração. E a oração tem clamor, tem pedido. Não é assim, a gente acorda, Senhor, obrigado pela noite. Nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pela cama, pelo colchão, pelo lençol, pelo travesseiro, pela fronha, pela coberta. Obrigado, Senhor, porque agora posso levantar, poder andar, pisar, sentir. O Senhor me acordou, eu estou enxergando, eu estou ouvindo, estou pensando, estou podendo tocar. Obrigado, Senhor, pela esposa que dormiu ao meu lado, pelo meu filho que está no quarto ao lado. Obrigado pelo lar que tenho, onde eu posso me abrigar. Nós agradecemos a Deus, reconhecendo, mas também logo vem o pedido. Aí vem: Senhor, mais um dia que o Senhor nos deu, então pela tua misericórdia cuida de nós. Cuida do meu esposo, cuida da minha esposa, protege no trabalho, protege no trânsito, protege das doenças, das pestes, das pragas, das tentações, protege por onde andarmos, que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos livrando de todo mal, Senhor, que nós possamos ter o sustento, o pão de cada dia. Logo vem os pedidos. Oração é isso: louvor, adoração e clamor e pedidos. É o que Elias fez, porque quando nós pedimos, nós reconhecemos. Quando nós o adoramos, nós o reconhecemos. Quando nós louvamos, nós o reconhecemos como Deus soberano. E eu gostaria de ler o que Paulo vai dizer sobre isso, sobre a oração, porque quem se sente independente não ora. Quem se sente independente não ora. Quem ora é quem tem a dependência de Deus. As coisas estão ficando tão modernizadas, e hoje a gente tem tanto recurso que as pessoas quase não oram. Na época do meu pai, com 7 anos, e isso foi um exemplo dele mesmo, com 7 anos ele já foi para o sítio, trabalhar na enxada, carpir café. 7 anos, junto com os irmãos. O pessoal aqui é novo, né? Mas tirando o Luiz Varola, o irmão Luiz, o Eustáquio e alguns outros, quando a pessoa ia procurar um serviço no sítio ou fazenda, quem é do agronegócio aqui sabe o que eu estou falando. Quando chegava num sítio e o administrador, ou mesmo o proprietário do sítio ou da fazenda, olha, eu estou aí procurando um emprego. O administrador ou o dono da fazenda, do sítio, a primeira coisa que ele perguntava: quantas enxadas tem na sua casa? Não era enxada, ferramenta. Sabe o que ele queria saber? Quantos filhos você tem? Quantas pessoas podem trabalhar na enxada? Você, a esposa, quantos filhos? Eu tenho o Joãozinho de 12, eu tenho o Pedrinho de 11, eu tenho o Joaquinzinho de 9. 5. A chave da casa está aqui, vai lá. Pode mudar amanhã mesmo, eu mando lá o encarregado buscar a mudança sua. Onde está? Porque eram muitas pessoas para trabalhar no campo. Então não tinha muito recurso, era enxada. Não tinha gente de ir para a escola. Quando ia era com bornazinho para aprender o A, B, C, D, e logo parava, porque tinha que trabalhar. Não tinha recursos. Hoje, as pessoas já, desde pequenininho, vai para a escola, para o infantil, lá para o maternal, e vai se desenvolvendo. E aí, vai crescendo, Cláudio. Vai se formando. Agora eu sou bacharel, agora eu sou pós, e agora eu sou doutor. É lógico que bem capacitado vai arrumar um bom emprego. É natural isso, a competição no mercado, e você que está bem preparado, a tendência é que você consiga mesmo um emprego. E aí começa a ganhar bem no emprego. Aí começa a mudar o padrão de vida. Aí já compra um carro melhor. Aí já muda para uma casa melhor. Já dá uma mobiliada na casa, já começa a comer em lugares melhores, restaurantes melhores, já começa a sair mais para o lazer. E aí
vai esquecendo, vai ficando independente. E quando você fala com uma pessoa, quando ela se sente independente, Samuel, ela diz: não, eu trabalho para isso, eu tenho me esforçado para isso, eu tenho feito com dedicação o meu trabalho. A independência afasta de Deus. Jesus vai contar a história daquele homem que plantou, teve uma grande colheita, e ele diz: agora eu quero armazenar em silos maiores, porque esses não são suficientes. Derrubou o que tinha, fez maior, armazenou, sentou na sua poltrona e disse: agora minha alma pode regalar, o que eu tenho dá para muito tempo. E uma voz soou do céu: louco, o que tens, para quem ficará? Porque hoje mesmo pedireis a tua alma. O que é isso, pastor? Alguém que acha que é independente, então não ora mais, porque acha que é autossuficiente por aquilo que tem, por aquilo que faz. Mais felizes são aqueles que reconhecem que tudo que temos é provisão de Deus na nossa vida. Eu tenho um bom emprego porque me preparei, mas foi Deus que me capacitou com inteligência, que me deu saúde, que escancarou as portas para que eu pudesse fazer esse curso e hoje ser formado e poder trabalhar. Total dependência de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Felizes são esses que entendem essa dependência e nunca se esquecem de Deus. E Paulo vai dizer sobre esses esvaziar. E aí o ministério de louvor já pode vir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Dependência. Olha o que Paulo vai dizer aqui em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Paulo foi arrebatado ao terceiro céus. Está na Bíblia. Ele diz: eu não sei se no corpo ou fora dele, se em espírito ou não, mas eu fui. E ele diz assim: o que eu vi lá não dá para descrever, nada se compara daí. Eu não consigo equiparar com nada que eu vi lá para fazer, para dizer: olha, se equivale a isso. Paulo diz: eu não posso te escrever, não existe como verbalizar o que eu vi lá, porque nada do que eu vi aqui na terra se compara, se equipara. E aí Paulo tem um espinho na carne, e ele questiona Deus por 3 vezes: ô Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí Deus vai responder para ele. Aí Paulo vai escrever o que Deus respondeu. Paulo diz assim: mas ele me disse, ou seja, Deus me disse: Paulo, ô Paulo, aleluia, ô Magdiel, ô João, ô Maria, minha graça é suficiente. Poucos estão entendendo isso, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Você está na dependência, você está se esvaziando, você está se expondo, então a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder, Paulo, Magdiel, Sérgio, Pedro, João, Alex, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está dizendo para Paulo: você que reconhece a minha soberania, você que expõe a sua fraqueza, e não é fácil, meu irmão, nós expormos as nossas fraquezas. A gente sempre quer expor a nossa grandeza, o que eu posso, o que eu faço, mas as nossas fraquezas, o ser humano tem dificuldades em expor. Orar é reconhecer a soberania de Deus e a dependência, e é expor diante de Deus as nossas fraquezas. É isso que Paulo está dizendo: olha, você que expõe, você que vê a sua fraqueza, então a minha graça se aperfeiçoa em você. Aleluia, aleluia. Dependência é isso, é expor as nossas limitações.
Dependência de Deus é expor as nossas fraquezas, irmãos. E então ele continua dizendo, quando Deus fala isso para ele, aleluia, Paulo, você expôs a sua fraqueza. Então, quando você expõe a sua fraqueza diante da minha soberania e da minha dependência, então o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Aí Paulo agora vai dizer, agora é Paulo. Aí foi Deus, agora é Paulo. Olha o que ele vai dizer. Portanto, eu, agora Paulo, Magdiel, Alex, Lucas, portanto eu, aleluia. Vai entendendo o texto, vai entrando nele. Portanto eu, Paulo vai dizer, é mesmo? Quando eu exponho então a minha fraqueza, as minhas limitações, a minha pequenez diante da soberania e da dependência de Deus, então o poder de Deus vem sobre mim e aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, portanto, eu agora, Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Ou seja, agora que eu vou expor mesmo as minhas fraquezas, porque há um poder de Deus que se manifesta na minha vida quando eu estou fraco. Eu me alegrarei então, expondo, Senhor, a minha limitação, a minha pequenez e a minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque são elas então que fazem com que eu viva o poder aperfeiçoado. Então eu me alegrarei em minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque eu desejo, eu quero isso. Então, Senhor, para que o poder de Cristo repouse em mim, aleluia. Então eu vou me alegrar cada vez mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, ou seja, para que o poder de Deus esteja em mim, aleluia. Respondo no 10, por isso, por amor de Cristo, por amor a Ele, eu regozijo nas minhas fraquezas. Regozijo-me nas fraquezas. Então eu me regozijo nos insultos. Por amor de Cristo, então eu me regozijo nas necessidades. Por amor de Cristo, então eu me regozijo nas perseguições. Por amor de Cristo, então eu me regozijo nas angústias. Porque quando eu estou fraco, aleluia, eu entendi o que é dependência de Deus. Eu não sou nada sem Deus, aleluia. Porque quando eu estou fraco e reconheço essa total dependência e a soberania de Deus, quando eu me esvazio e exponho as minhas necessidades e as minhas fraquezas, quando eu venho me despir desse homem natural, me esvaziando desse homem pecador, através da confissão e do reconhecimento, expondo diante de Deus, então quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu estou expondo diante de Deus as minhas limitações e as minhas fraquezas, é que eu sou forte. Ou seja, quando eu estou na dependência de Deus, reconhecendo a sua soberania, aí eu sou forte. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu reconheço que o poder não é meu, o poder é daquele que me fortalece. E eu posso todas as coisas diante desse poder. Elias reconheceu isso, mesmo sendo um humano como nós. Deus os abençoe em nome de Jesus.